Nós vamos então estudar o livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo 19, o papel dos médiuns nas comunicações. Influência do espírito do médium. Nós vamos entrar agora no item número 224. Nós temos estudado nos nossos últimos encontros sobre a interferência que os médiuns provocam nas comunicações. Em especial, nós estudamos a partir do item 18. Antes disso, nós falávamos sobre os médiuns falarem em línguas desconhecidas, né? E depois, no item 18, nós entramos aqui nos médiuns que trazem limitações intelectuais, que pode acontecer de serem analfabetos, né? E quais são as dificuldades que os espíritos acabam encontrando em utilizar esses instrumentos para trazerem suas comunicações, principalmente quando as comunicações trazem um fundo filosófico mais profundo, exigindo também a participação do médium na elaboração dessas ideias. Então, e qual é a dificuldade exatamente que acabam sendo encontradas nos médiuns que têm pouco conhecimento. Então, aqui no item 224 e 225, Kardec traz aqui um aprofundamento nesse raciocínio, e depois aqui a gente vai trazer alguns exemplos para a gente poder ilustrar um pouquinho esse nosso trabalho, esse nosso estudo. Vamos lá, 224. Kardec diz assim, então: o espírito comunicante compreende todas as línguas, sem dúvida, pois as línguas são formas de expressão do pensamento e o espírito compreende pelo pensamento. Mas para transmitir esse pensamento, necessita de um instrumento. Esse instrumento é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação do espírito, só pode transmiti-la através dos órgãos corporais. Ora, esses órgãos não podem ter, para a transmissão de uma língua desconhecida, a flexibilidade que possuem para a língua familiar. Aqui nós lembramos que nós falamos que nas dimensões mais elevadas, né, nas esferas mais elevadas, os espíritos se comunicam através do pensamento, e para nós é muito difícil tentarmos entrar dentro compreender esse mecanismo, exatamente porque tudo para nós é articulado. Até mesmo para a gente fazer uma prece, por exemplo, nós fechamos os olhos, né, ou não, fechamos os olhos e começamos então a conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com os amigos espirituais. E essa nossa conversa, ela vem palavra por palavra. Então até mesmo dentro da nossa mente, a gente conversa através de palavras, porque a gente não consegue imaginar de uma outra forma. Na dimensão espiritual, os espíritos transmitem ideias, são grandes pacotes que eles enviam e que eles recebem, então é uma comunicação muito rápida, é uma ideia rapidamente compreendida, absorvida, e no nosso caso é diferente. Então nós precisamos dessa velocidade reduzida para que a gente possa articular cada uma dessas ideias que chegam para nós. Basta a gente perceber que quando nós olhamos por uma televisão, ou quando nós olhamos no trânsito, no local que tem muita gente, a gente vai olhando e as nossas ideias vão se formando com muita naturalidade. Vê alguma coisa, vê numa loja, por exemplo, um produto que é do nosso interesse, a gente olha, fica admirando, fica já tentando imaginar preço, imaginando de que forma que pode ser utilizado, quais são as opções que a gente tem, se tem facilidade para conserto, se tiver algum problema. Então a gente vai analisando, isso num segundo tudo acontece na nossa mente. Mas se de repente a gente quiser assim, analisar de uma forma mais profunda, aí então a gente começa a conversar com a gente mesmo. Tem uma situação bastante interessante naquele filme Cidade dos Anjos, né, em que nós temos ali os mortais, vamos dizer assim, os encarnados, resolvendo ali as atividades do dia a dia, e os anjos, que são aqueles espíritos próximos a eles, ouvindo os seus pensamentos. Então, é até interessante que na primeira versão,
chamada Nas Asas do Vento, que é a primeira versão, né, que foi a versão alemã desse filme, mostra ali que os espíritos se aproximam dos encarnados e eles ficam acompanhando exatamente o que eles estão pensando. Então ficam pensando em voz alta, conversando com eles mesmos, lendo alguma coisa, comentando e tal. E esses anjos, esses espíritos ficam então ouvindo aquilo que está sendo comentado. E aí vem exatamente a lentidão com que nós processamos essas informações. Se é para nós, tudo bem, porque nós estamos no nosso próprio ritmo. Então a gente sabe que tudo aquilo que eu faço, quando eu estou lendo alguma coisa, me vem alguma ideia, algum pensamento, eu vou fazendo isso com naturalidade, porque as minhas atividades também vão acompanhando esse mesmo tempo. Quando nós entramos em comunicação com o mundo espiritual, nós temos ali duas dimensões que estão entrando em conflito. A dimensão dos encarnados, que é mais materializada, que é mais articulada, que é mais lenta, enquanto que a dos espíritos, que é imaterial, é rápido como pensamento, e as ideias se transmitem no seu todo, e não fragmentada para poder ser digerida pelo interlocutor. Então nós vemos ali que são dois mundos em conflito. Os espíritos, naturalmente, dessas dimensões mais elevadas, que querem se comunicar conosco, eles precisam de uma dose de paciência muito grande, porque eles precisam das suas ideias escrever palavra por palavra. Quando a gente vê na televisão, ou pessoalmente, os trabalhos feitos por médiuns, psicógrafos, documentários de Chico Xavier, de Divaldo Franco e outros tantos médiuns que tem por aí que a gente vai vendo, a gente vê como eles escrevem com aquela rapidez. E mesmo assim a gente fica surpreso. Nossa, como eles escrevem rápido. Só que na verdade essa rapidez não é nada comparada com a velocidade do pensamento que é transmitido. Porque o médium pode com facilidade até compreender aquilo que o espírito quer dizer. Mas para que ele possa transmitir aquilo para nós, demora então aquele tempo todo para que tudo vá se processando com lentidão. Né? A Silvia colocou: o problema é conseguir ler. Aquilo que nós comentamos, né, Silvia? Quando um médium recebe uma psicografia, normalmente, né, o que é mais frequente são os médiums semimecânicos, eles têm ideia daquilo que eles estão escrevendo, porque os espíritos passam pela mente dele para depois controlar o seu braço. Então, tanto é assim que ele sente o impulso, mas as ideias são percebidas por ele. Então, quando ele acaba de escrever, na verdade ele está relendo aquilo que ele já escreveu, porque ele já tem ideia do que se trata. Né? Agora, quando você entrega para alguém, aí nesse caso já vem ali o trabalho de dedução, né? Porque você vai lendo, traduzindo e deduzindo mais ou menos o que os espíritos querem dizer. Por isso que a gente vê a dificuldade que é quando eles tentam transmitir uma mensagem e nós não conseguimos facilitar através do nosso conhecimento. Então, já basta a diferença entre essas duas dimensões, da dimensão que envia um pensamento e da dimensão que transcreve esse pensamento. Já há uma diferença significativa. Agora, quando nós falamos especialmente sobre o médium, então ele vai ter que tentar traduzir aquilo, ou transcrever aquilo que está sendo passado para ele. Quanto mais conhecimento o médium tem, muito mais fácil é para que ele compreenda aquela ideia que vem sendo transmitida. É inevitável a gente falar, por exemplo, de Divaldo Franco, quando nós assistimos a uma palestra ou uma entrevista que ele dá, e ele fala, por exemplo, a respeito da mediunidade, ele fala a respeito das questões psicológicas, e ele demonstra um grande conhecimento, uma pessoa que estudou muito esse tema. Né, para quem não conhece, eu diria que ele é um psicólogo, né, pela profundidade do seu conhecimento. E aí a gente vê que foi necessário que ele estudasse sobre esse tema, exatamente para que facilitasse o trabalho de espíritos, como por exemplo Joana de Ângeles, que escreve sobre temas psicológicos com muita frequência. E se ele fosse um médium que não tivesse esse preparo para isso, não tivesse essa bagagem para facilitar a interpretação das ideias de Joana, ela teria um trabalho muito grande para poder escrever tantos e tantos livros que foram escritos. Então, normalmente, um livro é escrito, esse livro se transforma numa palestra, e dessa palestra, então, ele começa a reforçar cada vez mais a bagagem que ele já possui. Um homem com uma grande inteligência, com muito conhecimento, um homem muito estudioso, e a gente vê, então, a facilidade com que os espíritos transmitem os seus conhecimentos. Já se aparece um médium comum e vem um espírito do quilate, por exemplo, de Joana de Ângeles, não pelo fato dela ser um espírito elevado,
mas principalmente pela elevação dos seus pensamentos, elevação das suas ideias, das suas orientações, que é aquela psicologia muito profunda, tocando, né, na sensibilidade da alma humana, de uma forma que a nossa ciência terrena ainda não conseguiu alcançar. Hoje nós temos a nossa psicologia que tenta conhecer e se aprofundar sobre a alma e as emoções do ser humano, né, mas, na verdade, visto da perspectiva espiritual, compreendendo o espírito imortal e todas as suas trajetórias, né, então a gente vê o quão falta ainda para poder chegar a esse entendimento. E aí, então o médium, se ele não tiver preparo para isso, o espírito, em vez de ele transmitir ideias, ele vai transmitir palavra por palavra, e dependendo do idioma que ele utiliza, utilizar letra por letra, o que vai se tornar um trabalho muito moroso. Daí a importância, então, a responsabilidade de um médium. Se por acaso eu sou médium e eu sei que o trabalho que eu costumo realizar se dá nesta ou naquela área, é importante que eu me aprofunde cada vez mais nisso. É importante que eu ofereça aos espíritos os recursos necessários para que eles possam se comunicar através de mim. Só que o que nós vemos hoje é que basta o médium estudar, por exemplo, o livro dos médiuns para entender o mecanismo da comunicação, que eu já acho que é o suficiente para que os espíritos se sirvam do meu intermédio. Só que, na verdade, eu me esqueço, ou não dou muito valor, para eu estudar sobre o conteúdo do que está sendo transmitido pelo espírito. Se eu percebo que os espíritos gostam de trazer aqui para os encarnados temas relacionados com o Evangelho, é fundamental que eu estude com profundidade o Evangelho segundo o Espiritismo, é fundamental que eu estude com profundidade os Evangelhos do Novo Testamento e outros pensadores, ouvindo palestras, lendo livros que tratam desses temas, porque cada vez que os espíritos quiserem transmitir uma ideia, eles vão encontrar dentro da minha mente a possibilidade de agilizar cada vez mais a elaboração desse raciocínio, porque já existe na minha mente as informações e até mesmo a concordância, o entendimento daquilo que está sendo falado. Então, mesmo que eu não participe ativamente da transmissão daquela ideia, a bagagem que eu ofereço facilita e muito a comunicação dos espíritos. Se por acaso eu sou um espírito que lida com outros espíritos que trazem temas relacionados com a medicina, trazem orientações, trazem receituários, seja lá qual for o propósito do trabalho, mas se eu tenho conhecimento nessa área e eu me aprofundo cada vez mais, vai ficar muito mais fácil para compreender. Se eu sou um médium que me acomoda apenas ali oferecendo a mediunidade como possibilidade, os espíritos até vão me utilizar, mas vão utilizar com grande resistência. Daí então a importância do estudo contínuo dos médiuns, expandindo cada vez mais o seu conhecimento. Algumas vezes alguns espíritos se comunicam trazendo alguma informação e outros não, porque percebem que eu seria um instrumento imperfeito para que eles pudessem trabalhar. Agora, se vai falar, por exemplo, sobre doutrina espírita, e eu começo a estudar sobre esse tema, estudando as obras da codificação, estudando as obras de Allan Kardec, de Leon Denis, de Herculano Pires, por exemplo, de outros estudiosos do espiritismo, quando vier um espírito falar desse tema, ele vai encontrar então tudo pronto na minha mente. Usando assim uma comparação bastante pobre, é como se eu recheasse as prateleiras da minha cozinha para que um cozinheiro viesse fazer uma alimentação. Basta ele abrir, ele vai encontrar todos os ingredientes para poder produzir aquele prato que ele gostaria. Agora, se simplesmente eu ofereço a cozinha para ele, ele vai chegar de boa vontade e falar assim, bacana, agora onde que eu posso encontrar os ingredientes? Aí eu vou dizer, olha, não tenho isso ainda por enquanto. Então, na verdade, eu vou restringindo cada vez mais o campo de ação desse espírito pelo fato de eu não oferecer os recursos para ele. Então o médium tem que ser um estudioso constante a respeito do próprio mecanismo, também sobre os assuntos com que normalmente ele trabalha, ou através do qual os espíritos se comunicam. Então, sempre nesse aperfeiçoamento, expandindo cada vez mais a sua mente, abrindo cada vez mais o leque de opções para que os espíritos possam se servir com mais facilidade. E continua aqui para nós. Um médium que só saiba falar o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês se o espírito o quiser. Aqui nesse caso a gente já viu, acidentalmente.
O espírito vem exatamente para provocar o fenômeno, mas não necessariamente com a intenção de trazer ali um pensamento muito profundo. Porque falar num idioma desconhecido é sempre problemático. E continua. Mas os espíritos que acham uma linguagem humana já por si só muito lenta, em relação à rapidez do pensamento, pois procuram abreviá-la o quanto podem, impacientam-se com a resistência mecânica da transmissão, e por isso nem sempre o fazem. Essa também é a razão porque um médium novato, que escreve penosa e lentamente na sua própria língua, em geral só obtém respostas breves, sem o necessário desenvolvimento. Por isso, também, os espíritos recomendam que só perguntas simples sejam feitas por seu intermédio. Para as perguntas de maior alcance, é necessário um médium desenvolvido, que não oferece nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Aqui, para a gente ter uma ideia, né, eu falei para vocês no nosso encontro anterior, que eu ia tentar fazer aqui uma brincadeira para poder facilitar o nosso entendimento. Então eu peguei aqui um trecho de um prospecto criado pelo Conselho Espírita Internacional, apresentando o Espiritismo. E eu peguei apenas um trecho dele, em vários idiomas, né? Inclusive a Silvia me ajudou aqui no alemão, que eu vou tentar ler, para vocês entenderem exatamente o que é. É claro que eu vou pagar algum mico, porque vocês vão perceber que vai ser muito engraçada a minha pronúncia, completamente fora, né? Completamente desconhecida, mas a gente vai tentar fazer assim mesmo. Então eu vou começar lendo em português para vocês. Então imaginemos o seguinte, que eu sou um médium, e eu tenho conhecimento apenas do meu próprio idioma, o português, e aí então vem vários espíritos se comunicarem comigo através do idioma do interesse deles. E aí então eles vão encontrar no meu arquivo mental maior ou menor facilidade conforme a minha afinidade com esses idiomas. Então eu preciso ter compreensão sobre o vocabulário, sobre a ortografia, sobre a concordância, a estrutura da frase, naquele idioma que eles desejam se comunicar. Então a gente começa dizendo o seguinte: doutrina espírita ou espiritismo, o que é? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contido nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita. Ou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esse aqui é o texto em português. Vamos imaginar que vem agora um espírito em espanhol. Doutrina espírita ou espiritismo, que es el conjunto de principios y leyes revelados por los espíritus superiores contenidos en las obras de Allan Kardec que constituyen la codificación espírita, el libro de los espíritus, el libro de los médiuns, el evangelio según el espiritismo, el cielo en el inferno en la Gênesis. Isso aqui foi o meu espanhol. Mas vamos supor que, não satisfeito com isso, vem um espírito querendo falar em inglês comigo. Ele vai dizer então: The Spiritism Doctrine or Spiritism. What is this? It is the set laws and principles as revealed by the superior spirits contained in the words of Allan Kardec, which constitute the Spiritism codification, the Spirit's book, the Medium's book, the Gospel according to Spiritism, Heaven and Hell, and the Genesis. Isso aqui foi em inglês. Mas vocês acham que chegou no pior? Vamos em frente. Mas então vem aqui um espírito falar para mim em francês. Vamos lá. Doutrina espiritica ou espiritismo. Cosa que c'est? L'insieme del principi e del legge rivelato. Não, isso aqui é em italiano, não é em espanhol, isso aqui é em italiano. Tchecosses. Juliana, não ria, por favor. Insieme del principi del legge rivelato da spiritis superiore contenuto nelle opere di Allan Kardec, opere che constituiscono la codificazione spiritica, il libro degli spiriti, il libro del medium, il Vangelo secondo lo spiritismo, il cielo e l'inferno, la Gênese.
Isso aqui foi em italiano. Vamos agora aqui para o francês. Esse aqui é o francês, vai ser de doer. Vamos lá. La doctrine spirit ou l'espiritisme. De quoi s'agit-il? C'est un ensemble des principes et de lois révélés par l'espiritisme supérieur contenus dans les ouvrages d'Allan Kardec qui constituent la codification spirit. Le livre des spirites, le livre des médiums, le Evangelho selon l'espiritisme, le ciel, l'inferno e la Gênese. Pois é, Deus sabe o que eu estou falando, mas eu estou tentando ler. O próximo. A gente vai agora, Barbudinho, vamos para o Esperanto. Vamos lá. Espiritismo, a doutrino ao espiritismo. Que hoje está? De esta la tutaggio de principoi cad legoi revelacitage de superja spirioti aien vatai el val vecoi de Allan Kardec que hoje consistigas la spiritiman codigon la libro de la spiritoi la libro de la mediunioi, la evangelho, la o espiritismo, la cielo, cad e la inferno e fero, cai le geneso. Isso aqui foi em Esperanto. Aí a Silvia me ajudou agora em falar em alemão. Vamos em frente. Was porque aqui embaixo a gente tem, né? Vamos lá. Elit die Gesetzen und Prinzipien durch den Superior Spirit in den Werken von Allan Kardec enthalten die spiritische Kodifizierung, Darstellung Offenbach, das Spiritismusbuch, das Mediumbuch, das Evangelho nach Spiritismum e Mel in Rolle das Gênese. Isso aqui que eu falei para vocês, 6 idiomas diferentes. Imaginem se um espírito quisesse falar comigo nesses idiomas, psicografar através de mim, através desses idiomas. A dificuldade que eles vão entender, porque eu não consigo, pois é, nem eu. Pois é, você imagina, né? Eu não sei nem como é que se escreve a palavra, imagina a pronúncia, imagina o significado, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que eu li para vocês foi num idioma completamente desconhecido, tirando o português e o espanhol, que foi meia boca, o resto é completamente estranho. Então, se um espírito quisesse conversar comigo e me transmitir uma mensagem em alemão, ele teria que ter o trabalho de me falar letra por letra, para que eu formasse uma única palavra. E depois de todas essas palavras, formar essa frase inteira. Imagina o tempo que ele ia levar para fazer isso. Então, aquilo que, se eu sou esse médium, né, que não sou poliglota, ou seja, não sou esse médium que tem tanto conhecimento em todos esses idiomas, isso que vocês viram que eu fiz aqui, esse mico que eu acabei de pagar, foi exatamente ali, seria exatamente a dificuldade que os espíritos encontrariam na tentativa de enviar uma comunicação através de mim. Pois é, tá vendo, Sr. Falk? Pois é. Deus sabe que eu falei, eu devo ter xingado, falado palavrões, contado piada, qualquer coisa aqui, mas no sentido puro da palavra, olha essa coisa, ó. Spiritische Kodifizierung. Olha que coisa doida é essa. Mas enfim, isso aqui que eu li para vocês são então as variações que normalmente os médiuns e os espíritos procuram transmitir as suas ideias. E o mais importante ainda, mais do que tentar trazer um texto num idioma diferente, é muito mais complicado trazer a ideia. Porque aí, então, os espíritos que quiserem trazer uma mensagem de cunho filosófico um pouco mais profundo, certamente eles vão tentar simplificar ao máximo aquela mensagem para que ela chegue de uma forma completa. Como foi colocado aqui para nós, né? Os espíritos que acham a linguagem humana já por si só muito lenta em relação à rapidez do pensamento, pois procuram abreviá-la o quanto podem
impacientam-se com a resistência mecânica da transmissão e por isso nem sempre fazem. Então significa que se eu tenho um conteúdo filosófico muito profundo para falar sobre determinado tema e eu encontro resistência naquele médium, eu vou então facilitar aquela mensagem, aquela ideia, para que ela seja transmitida. Só que certamente ela perdeu o sentido original que eu deveria dar. Então eu tentei passar só um recado, em vez de ser uma mensagem, eu passei o recado. E esse recado não representa, não expressa tudo aquilo que eu gostaria de transmitir para aqueles que seriam os leitores, né, as pessoas que receberiam essa mensagem. Agora, se eu encontro um médium que tem bom conhecimento, num outro idioma, num outro assunto, seja lá como for, os espíritos já conseguem transmitir aquilo na íntegra, da forma como eles gostariam de dizer, apesar da paciência que deveriam ter para que o médium articule todas essas ideias e transmita depois em palavras. Então tudo isso daqui que Kardec está colocando para nós é aquilo que vem através da psicografia. A psicofonia, como a gente já conversou, apresenta certamente uma facilidade porque falar é muito mais fácil do que a gente escrever. Tanto é assim que o Paltalk, depois que ele surgiu como um sistema de audioconferência para a gente fazer o nosso estudo, ficou muito mais fácil, porque antes do Paltalk e antes do Te Vejo, que era também a versão brasileira desse sistema, nós tínhamos apenas aqueles chats, onde nós escrevíamos, né? Pois é, Barbudinho. Né? Então, tudo era feito através da escrita. Então, imagina a gente fazer um estudo nosso, escrevendo, fazer uma prece através da escrita, trocar ideias através da escrita, uma discussão através da escrita. Olha que coisa linda ia ser. Então, surgiu o sistema de audioconferência, facilitou. Mas isso não dispensa a parte da escrita. Tanto não dispensa que a área de texto existe aqui para que vocês possam interagir. E a gente vai, então, trocando as nossas ideias, né, trocando as nossas impressões a respeito do assunto que nós vamos tratando. E isso agilizou e facilitou bastante. Então, é dessa forma que a gente vai compreendendo a dificuldade que nós oferecemos para os espíritos com relação a conhecimento, com relação a idioma e, muito mais do que isso, com relação à dedicação, à disposição para que possa ser feito esse trabalho. Porque são aqueles médiuns que vão para uma casa espírita, chegam atrasados, chegam com muitas preocupações do seu dia a dia, vão trabalhar por obrigação. Quando chega na hora da reunião, começam a alimentar as simpatias e antipatias pelos colegas com quem dividem ali o ambiente. E tudo isso acaba influenciando diretamente nas comunicações. Daí então a gente vê como nós somos complicados nesse sentido. Bom, saindo dessa nossa brincadeira constrangedora, né, para a gente poder entender um pouquinho mais, a gente segue em frente aqui para nós. Tá. Não, mas depois eu podia trocar com vocês para vocês lerem tudo que eu li também, todos os idiomas. Aí a gente ia morrer de rir, né? Porque é muito engraçado só quando eu leio e vocês dão risada, né? Aí depois eu vou passar para vocês um texto em esperanto, em alemão, em mandarim, que ia ser bem interessante, em russo, olha que beleza. Que delícia falar em russo. Vamos lá. Não escolheríamos para ler um texto... é uma gracinha, né, Lívia? Não escolheríamos para ler um texto um aluno que apenas soletra. Esse foi meu caso, por exemplo, de praticamente soletrar aqui alguns idiomas, né? Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Acrescentemos outra consideração de grande importância no tocante às línguas estrangeiras. Os ensaios, nesse sentido, são sempre feitos por curiosidade, com o objetivo de experimentação. O que significa isso? Que se os espíritos viessem, supondo que eu fosse um médium psicógrafo, e os espíritos viessem trazer aqui uma mensagem num idioma que eu não domino, como praticamente todos esses que nós lemos aqui agora há pouco, eles fariam isso muito mais para poder fazer um exercício científico ou para provocar algum tipo de impressão nas pessoas que estão acompanhando o trabalho. Então eles não fariam isso, por exemplo, num trabalho de consolação para uma pessoa que vem sofrendo, para um espírito que quer trazer uma mensagem para um familiar desencarnado. O espírito não se daria ao trabalho de trazer num outro idioma, a menos que a família entendesse. Eu me lembro de um caso
de uma família descendente de italianos aqui no Brasil. Teve ali a dor da separação de um filho que desencarnou em virtude de um acidente de carro, e o filho trouxe a comunicação, embora o médium não conhecesse, trouxe a comunicação toda em italiano, porque sabia que a família compreenderia. E esse foi exatamente ali essa foi a forma como que o espírito encontrou de convencer a família de que era ele mesmo. Então ele escreveu detalhes particulares numa língua que eles todos entendiam, e que o médium não tinha conhecimento nenhum. Então a gente vê que esses casos são casos em exceção. São casos de exceção, não são casos frequentes. Até porque se todo mundo tentasse fazer isso, né, tentar convencer utilizando esses recursos, seria um trabalho muito moroso. E os espíritos, né, muitas vezes, na maioria das vezes, não se dão ao trabalho de tentar convencer ninguém. Mas o que a gente viu aqui agora, que nesses casos, esses tipos de experiências são muito mais para poder mostrar aquilo que aconteceu do espiritismo, que acontece nessa comunicação. Como foi o caso que a gente comentou, de Divaldo Franco, que psicografou em francês, né, de uma forma espelhada, ou seja, de trás para frente, no idioma que ele não conhece. Fez isso num congresso, muito mais para impressionar todas as pessoas que estavam ali. Mas se fosse realmente uma comunicação séria, profunda, para que exigisse certa sensibilidade, certa maior atenção dos presentes, eles se comunicariam na língua de que todo mundo entendesse. Continua. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentam submetê-los. Os espíritos superiores nunca se prestam a isso. Afastam-se quando se pretende entrar nesse caminho. Tanto gostam dos assuntos sérios e úteis, quanto lhes repugna ocupar-se de futilidades e simples curiosidade. Os incrédulos dirão que, sendo para convencê-los, trata-se de uma coisa séria, pois poderá resultar na conquista de adeptos para a causa dos espíritos. A isso respondem os espíritos. Nossa causa não precisa dos que são bastante orgulhosos para se julgarem indispensáveis. Chamamos para nós aqueles que queremos e que são sempre os mais humildes e pequenos. Jesus fez acaso os milagres que os escribas lhe pediam? Aqui então a gente vê que, como eu falei para vocês, né, são raríssimos os casos em que os espíritos se esforçam para tentar convencer aquelas pessoas que estão ouvindo. Normalmente fazem isso quando é o caso de familiares, a família sofrendo muito. Alguns deles chegam de uma forma muito cética, inclusive quem conta um caso desse é o próprio Chico Xavier. Isso para quem viu o filme dele, né, Chico Xavier, o filme, mostra essa passagem que o produtor do Pinga Fogo, na época que ele estava participando, o produtor tinha, né, um filho, havia desencarnado, a esposa dele chegou até Uberaba, tinha ali uma comunicação, e o pai, né, que foi interpretado até pelo Tony Ramos, não sei se vocês se lembram, não acreditou, dizendo que isso era bobagem, que qualquer coisa que estava escrito ali era que serviria para qualquer pessoa, não tinha sentido nenhum e tudo mais. E aí então, numa outra comunicação, o espírito do filho, né, o filho como espírito, trouxe uma informação que o pai havia dito para ele num quarto, quando ele estava em coma. Então ninguém tinha ouvido aquela mensagem, a não ser o pai. E quando ele ouviu, então, leu que o filho escreveu sobre aquele assunto, aí o pai então desmoronou, né, de chorar, porque ele percebeu ali que aquela informação era irrefutável, né? Mas a gente vê que são casos raríssimos em que isso acontece, porque os espíritos normalmente não se dão a esse trabalho. A não ser que seja por grande necessidade, mas a título de investigação para pessoas que estão conhecendo o espiritismo e querem provas, né, que os espíritos realmente existem, que as comunicações são possíveis, os espíritos simplesmente ignoram. Eles não se dão ao trabalho, dizendo exatamente isso, né? A nossa causa, né, não necessita daquelas pessoas que se acham indispensáveis. Pegam aqueles que se servem, que realmente se oferecem para o trabalho de uma forma sincera e verdadeira, e depois, né, deixa que o próprio tempo convença as pessoas de acordo com o seu tempo. E continua aqui para nós. Bom dia, pessoal que chegou. E de que homens se serviriam para revolucionar o mundo? Se quiserdes convencer-vos,
tendes outros meios que não as exigências. Começai por sujeitar-vos aos fatos. Não é normal que o aluno imponha a sua vontade ao mestre. Kardec, naquela época, ele é chamado muitas vezes para provar para as pessoas que aquelas comunicações eram verdadeiras. Então me prova, ele fala bastante disso no livro O que é o Espiritismo, onde ele tem ali, né, ele usou um sistema muito parecido com Galileu Galilei, naquela época, que o Galileu, ele tentando provar a teoria de Copérnico sobre o heliocentrismo, né, que o Sol era o centro do universo, ainda acreditando, né, que o Sol ficava bem no centro do próprio universo. E aí então ele escreveu um livro muito interessante utilizando exatamente esse sistema que Kardec copiou. Na verdade, ele não acusava e não afirmava nada. Ele criou um sistema para que houvesse um diálogo entre personagens, e esse sistema fazia com que eles conversassem entre eles e o leitor, nesse caso, tirasse suas próprias conclusões. E aí então Kardec fez a mesma coisa no livro que é o Espiritismo. Ele não ficava apresentando os argumentos dele, ele criou aquele sistema de perguntas e respostas e debates, não personificando ninguém, não colocando o nome de ninguém, não acusando ninguém, mas deixando que a conversa fluísse durante o livro. Então nesse livro é muito interessante, né? Muito legal sim, Babudinho, né? Ele tem assim ele fala e argumenta, vai com Deus, você for, bom dia. Ele apresenta a dúvida, ele apresenta a argumentação, apresenta a refutação, tudo isso sem comprometer ninguém. Então ele não pode acusar ninguém. Ele simplesmente simula um diálogo e vai apresentando ali os seus argumentos, que é bem interessante. Então foi no caso o Galileu Galilei que fez que apresentou essa ideia inicialmente, né? E continua para nós. Tá aqui. Disso resulta que, salvo algumas poucas exceções, o médium transmite o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos de que dispõe, e a expressão desse pensamento pode e deve, o mais frequentemente, ressentir-se da imperfeição desses meios. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os mais elevados pensamentos, os mais filosóficos, falando como camponês, pois, como se sabe, para os espíritos o pensamento está acima de tudo. Aqui já é um tema interessante que Kardec levantou, porque algumas vezes os espíritos são elevados, espíritos com grandes conhecimentos, e quando ele se utiliza de um médium que não tem tanto conhecimento, principalmente se o médium for intuitivo, né? Porque quando a gente fala em médium semimecânico, nós temos ali nos mais variados graus, desde aqueles que têm uma leve tendência à psicografia mecânica, até aqueles que são semimecânicos e até aqueles que são completamente mecânicos. Mas nós temos ali os mais variados. Se nós pegarmos dois médiuns psicógrafos, eles podem ter semelhanças nos métodos, mas nunca serão iguais. Então, se eu me comunico com um médium que tem uma dificuldade, né, na língua portuguesa, erra algumas vezes na concordância, na acentuação, na pontuação, e eu sou um espírito que trago uma mensagem filosófica profunda através desse médium, aqueles que forem ler o que o médium escreveu vai dizer assim, mas um espírito elevado não vai escrever desse jeito. Ele vai escrever tudo certinho, tudo bem corrigido. Só que, na verdade, essa imperfeição não é do espírito, é do médium. É daí, então, que esses médiums, que normalmente se destacam no nosso país, principalmente, são médiums que tiveram que estudar muito para que todas as suas comunicações fossem realmente válidas para a sociedade, principalmente para aqueles que são os mais cultos. Chico Xavier, embora tivesse só até a 4ª série do ensino primário, ele foi um autodidata que teve que estudar muito para que as suas comunicações tivessem ali uma clareza e uma correção na sua língua. Basta a gente ver que quando nós assistimos o Pinga Fogo e a gente começa a ouvir o Chico conversar, a gente vê que, apesar da sua limitação acadêmica, ele fala-se num português corretíssimo. A mesma coisa acontece com o Divaldo Franco, com Raul Teixeira e tantos outros. Então, tudo aquilo que se torna público tem que ser no nível mais elevado possível, porque, na verdade, a linguagem e a correção
é uma credencial que é muito considerada na nossa sociedade. Se eu trago uma comunicação para um médium que não tem lá assim, aquele conhecimento de letras, e aí então ele acaba cometendo erros, a mensagem fica desqualificada na visão da maioria. Tanto é assim que quando a gente ouve uma palestra, e tem ali um palestrante que é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que tem um vocabulário limitado, né, pela sua formação acadêmica imperfeita, e aí então no meio da palestra ele comete alguns erros na linguagem, de imediato a gente já começa a deixar de prestar atenção no conteúdo e começa então mentalmente a criticar aquilo que ele está dizendo. E por isso, quer dizer, nós somos exigentes e nós nos preocupamos muito com isso. A Miriam colocou nas psicografias públicas em Blumenau, tem psicografias do Dr. Ian Stevenson, cientista americano e pesquisador da reencarnação. Algumas vezes em inglês, outras em português. Me parece que quando é direcionada para seu assistente que segue com o trabalho de pesquisa, ela é em inglês. E para todos em português, né? Quer dizer, na verdade, a gente vê que ele sai da característica original dele, né, Miriam? Falando em português, que é um idioma que, né, que na verdade não é o seu idioma nativo da sua última encarnação. Mas ele faz isso exatamente para poder comentar, conversar com as pessoas de uma forma mais natural. E quando ele tem que conversar com determinada pessoa, então ele traz o idioma natural dele. Agora a pergunta que a gente coloca é, o médium, ele tem conhecimento do português e tem conhecimento do inglês para facilitar esse entendimento? Ou as coisas vêm de uma forma mecânica? Se ele tiver conhecimento, então facilita bastante. Se ele não tiver conhecimento, significa que o espírito teve que se esforçar e muito para trazer aquela mensagem, né? Arnaldo colocou, né, as obras ditadas por André Luiz têm um português irretocável, né, e surpreendente. E isso se dá exatamente, né, Arnaldo, pela facilidade que o próprio médium oferece. É ele que tem que trazer, né, oferecer os recursos da língua para que o espírito possa se comunicar. A mesma coisa acontece também com Manuel Filomeno de Miranda. Como eu já comentei com vocês, os livros do Filomeno, são livros ditados na década de 40, década de 50, né? Aliás, quer dizer, livros com o vocabulário da década de 30, 40, e é então muito difícil, um vocabulário que a gente praticamente não usa mais. São palavras que caíram no desuso atualmente, mas ele continua psicografando dessa mesma forma, né? Então, exatamente, né? Por isso a necessidade de estudar. Então, o médium dedicado àquela causa, ele está sempre lendo, está sempre se atualizando, sempre elaborando as suas ideias de uma forma mais organizada, para que os espíritos, quando chegam para poder transmitir uma ideia, já está tudo pronto, bem direcionado. E continua para nós aqui então. Deixa eu ver aqui. Acima de tudo. Tá. Isso responde às objeções de certos críticos quanto às incorreções da linguagem e de ortografia que se podem atribuir aos espíritos, e que tanto podem ser deles quanto dos médiuns. É uma futilidade apegar-se a essas coisas, e não é menos pueril, quer dizer, não é menos infantil, querer reproduzir essas incorreções com minuciosa exatidão, como vimos fazerem algumas vezes. Ou seja, algumas vezes o espírito escreve de uma forma equivocada, e aqueles que estão ali presentes repetem a mensagem com os mesmos erros, sendo que isso poderia ser facilmente corrigido para facilitar o trabalho dos espíritos que encontraram uma dificuldade para transmitir a sua comunicação. E aí, então, se eu estou lendo uma mensagem, em vez de eu ler exatamente da forma como ela está escrita, com seus erros e discordâncias, eu poderia, durante a leitura, ajustar isso com naturalidade. Então eu não preciso ler exatamente o que está escrito. O que interessa para os espíritos, nesse ponto, são as ideias que são transmitidas. Então eu posso pegar um texto que foi escrito incorretamente e durante a minha leitura ou durante a minha transcrição, eu mesmo fazer a correção, já que eu tenho capacidade para isso. Deixa eu ver aqui, o Arnaldo colocou, por exemplo, pessoas da melhor idade fazendo faculdade, isso vai antecipar estudos da próxima encarnação. Pois é. O que aconteceu no livro Céu e Inferno, na última sessão da segunda parte, Expiações Terrestres, nós temos ali o menino do número 4, do número 5, não me recordo exatamente qual é o título, desse artigo, né, desse diálogo. E aí então é um garoto que tem uma doença muito grave, e
por aquilo que Kardec percebeu na sua comunicação. Eu acho que é menino do número 4, Samuel, menino do número 4, uma coisa assim. E aí então o espírito se comunica mostrando, Marcel, não é Samuel, Marcel, menino do número 4, obrigado, Cindizinho. E aí então esse garoto se comunica contando, né, que muitas vezes ele pedia remédio para os médicos, não para aliviar apenas a dor dele, mas principalmente para que os gemidos dele não incomodassem outros pacientes. E aí então a mãe desse garoto demonstrava uma revolta muito grande, porque ela tinha se dedicado ao estudo, né, para que ele estudasse durante a sua infância, e aí então ele desencarnou muito cedo. E a mãe colocava esse argumento: por que eu tinha que me dedicar tanto ao estudo do meu filho se ele ia desencarnar logo? E o argumento que ele utilizou foi exatamente isso, que o fato dele estar aqui encarnado se instruindo, isso facilitaria bastante para ele a continuação dos seus estudos no mundo espiritual. Que tudo aquilo que foi investido na sua educação não foi desperdiçado. Então essa é uma das questões que são colocadas. A gente nunca perde aquilo que nós absorvemos em termos de informação, em termos de conhecimento. Né? Então, para nós, quanto mais nós abrirmos a nossa mente para esses novos conhecimentos, mais rápido será a nossa evolução em termos de estudos, principalmente. E continua para nós aqui. Tá. Podemos corrigi-la, olha só a orientação dos espíritos. Podemos corrigi-la sem nenhum escrúpulo, a menos que sejam características do espírito, caso em que seria útil conservá-las como prova de identidade. Então, se por acaso foi uma comunicação que chegou, e eu tenho a possibilidade de corrigir isso antes de passar para frente, eu posso fazer sem nenhum problema. Agora, se por acaso o espírito tem um jeito muito particular de se comunicar, e nessa facilidade, nesse jeito de se comunicar, se eu tirasse essas suas características, isso desconfiguraria, né, a mensagem que ele tenta transmitir, é preferível que deixe. Então nós temos ali, por exemplo, um espírito que fala numa linguagem muito ligada ao regionalismo. Vamos supor, por exemplo, um espírito que tem uma forte tendência à linguagem do Rio Grande do Sul, ou da Bahia, ou de Portugal, por exemplo, falando no nosso idioma. Ele vai usar palavras, vai usar expressões que para quem está lendo, aquilo reforça a identidade, que realmente é ele que conversou. Eu tive uma experiência pessoal que vocês já conhecem. Minha avó, a minha avó materna, desencarnou em 1997. Isso já faz bastante tempo, portanto, né, são 16 anos já. E aí então, logo depois da sua desencarnação, as minhas tias, né, querendo muito uma comunicação dela, duas das minhas tias, né, queriam muito isso, elas então começaram a ir num centro espírita, e aí o centro trabalhava da seguinte forma: você deixava o nome da pessoa que desencarnou, algumas informações para que pudesse facilitar a comunicação, e deixava o seu endereço. Se por acaso chegasse uma comunicação, eles enviariam via correio aquela mensagem. É um trabalho diferente, né, que você não precisa estar presente ali na hora. Então a comunicação chega, eles pegam, envelopam e mandam para a pessoa. E aí então, um belo dia, depois da desencarnação da minha avó, coisa de 2, 3 anos depois, chegou uma carta pelo correio, dizendo ser uma comunicação dela. A minha avó era analfabeta, né? E sendo analfabeta, ela tinha uma dificuldade muito grande para se comunicar. E a linguagem utilizada, a grafia, era de uma pessoa muito culta, que falava de uma forma muito correta, escrevia de uma forma muito correta. E aí então as pessoas da família que começaram a ler não tiveram a preocupação de analisar o conteúdo da mensagem. Mas só o fato delas começarem dela escrever daquela forma, falaram: não é ela que escreveu, porque ela não falaria desse jeito. E aí então a gente começa a olhar, e até hoje ainda tem aquela certa desconfiança: será que é, será que não é? Porque algumas situações que ela comenta na psicografia diz respeito a uma experiência da família, né, uma situação de conflito na família e tudo mais. Mas se eu pegasse essa comunicação e entregasse para uma outra pessoa que tivesse ali um ente querido desencarnado, ele leria e também encaixaria para ele. Então a gente fica perguntando assim: será que ela foi muito superficial
Apenas para ter aquela primeira comunicação para ver qual seria a reação? Ou foi um espírito que trouxe aquilo, ou não foi psicografia nenhuma? Como é o caso? Né? A Vaninha lembrou aqui que nenhum analfabeto poderia transmitir a mensagem. É o que Kardec coloca aqui agora, filhinha. Né? Pois é, exatamente também, Ju. Foi o que Kardec colocou. Algumas vezes, se você muda detalhes da psicografia, da forma como a pessoa escreve, da forma como ela fala, aqueles que vão ler a mensagem podem então colocá-la no descrédito. E então acabam não aproveitando aquilo tudo. Mas o espírito, quando desencarna, ele volta a recuperar aquele conhecimento anterior que estava adormecido. Então a gente fica naquela dúvida, será que é, será que não é? Numa única comunicação é muito difícil a gente fazer uma avaliação. Normalmente os espíritos são melhores identificados quando eles participam de uma forma contínua no trabalho. Então veio a primeira psicografia, veio a segunda, veio a terceira, e aí então a gente já começa a se familiarizar com a forma como ele se comunica, tanto na psicografia como na psicofonia. Agora, numa única comunicação, a gente julgar que realmente é definitivamente, fica muito difícil. Bom, vamos continuar aqui. Kardec dá aqui um exemplo para nós. Tá. Assim, por exemplo, vimos um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, porque na verdade era Jules, escrevia Julie, referindo-se ao neto, porque quando vivo escrevia assim, embora o neto, que servia de médium, soubesse perfeitamente escrever o seu nome. Então olha que interessante, né? O espírito escrevia através do próprio neto, escrevia o nome dele do jeito que ele chamava quando estava encarnado, né? Abreviando ali quase como se fosse um apelido, e o neto então, mesmo sabendo que estava errado, ele mantinha porque era a forma como o avô carinhosamente o chamava. 225, vamos lá. Aqui eu vou ler um pouco mais rápido, porque já fica mais fácil, porque os espíritos vão orientar Kardec, dar mais exemplos sobre isso. 225. Filhinha, eu vou ler quase tudo de uma vez, tá? Se você quiser relaxar aí, não tem problema. Senão você não vai conseguir acompanhar. Ou vai, né? Vamos ver. A seguinte dissertação, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou por comunicações bastante elevadas, resume da maneira mais clara e completa a questão do papel do médium. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nossos processos de comunicação, por meio deles, não variam na essência. Com efeito, nossas comunicações com os espíritos encarnados, diretamente, ou com os espíritos propriamente ditos, se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Nossos pensamentos não necessitam das vestes da palavra para que os espíritos os compreendam. Todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos transmitir-lhes, pelos simples fatos de o dirigirmos a ele, e isso na razão do grau de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que determinado pensamento pode ser compreendido por estes e aqueles, segundo o respectivo adiantamento, enquanto para outros o mesmo pensamento, não despertando nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro, não é perceptível. Nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apropriado para transmitir o nosso pensamento a outros encarnados, embora não o compreenda, o que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, não poderia fazer se fôssemos obrigados à sua mediação. Porque o ser terreno põe o seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Assim, quando encontramos num médium o cérebro cheio de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores, latentes, próprios a facilitar as nossas comunicações, preferem servir-nos dele, porque então o fenômeno da comunicação nos será muito mais fácil do que através de um médium de inteligência limitada, e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Vamos nos fazer compreender por meio de algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior esteja desenvolvida,
nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados à roupagem de palavras correspondentes a esse pensamento, quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou mecânico. Essa roupagem, a gente lembra, é o vocabulário, né? A forma de organizar essas ideias. É por isso que, apesar dos diversos espíritos se comunicarem através do médium, os ditados por eles recebidos trazem sempre o pensamento não seja absolutamente dele. Deixa eu ver aqui. Não, trazem sempre o cunho pessoal do médium, quanto à forma e ao estilo. Porque, embora o pensamento não seja absolutamente dele, o assunto não se enquadre em suas preocupações habituais, o que desejamos dizer não provenha dele de maneira alguma, ele não deixa de exercer sua influência na forma, dando-lhe as qualidades e propriedades características da sua individualidade. É precisamente como quando olhamos diversos lugares através de binóculos coloridos, de lentes brancas, verdes ou azuis, e embora os lugares e objetos vistos pertençam ao mesmo trecho, mas tenham aspectos inteiramente diferentes, aparecem sempre com a coloração dada pelas lentes. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, que tem médiums que são semimecânicos, mas com uma tendência muito forte para a intuição, eles têm um jeito próprio de escrever. Então vários espíritos vêm escrever através deles, e no fim das contas as comunicações parecem todas escritas pelo mesmo espírito, na forma de se expressar, mas o conteúdo acaba sendo diferente. Então, na verdade, os espíritos são variados, mas a interferência do médium nas comunicações é uma interferência muito forte. Então ele vai escrever aquela mensagem do jeito dele, vai falar do jeito dele, e os espíritos vão se preocupar apenas em transmitir suas ideias. E daí então, quando ele fala das lentes, é exatamente isso. A paisagem é a mesma, mas a lente que você utiliza, a cor da lente, vai dar este ou aquele colorido àquela mesma imagem. O Brás colocou, né? Tem hora que penso que um excesso de intelectualismo entra muito animismo nas comunicações. Né? O caso, Brás, que você colocou é interessante, porque o médium, quando ele tem esse conhecimento, essa cultura, e ele tem ali uma interferência muito direta nas comunicações, algumas vezes, dependendo do caráter do médium, do seu grau de formação e também da intenção de participar daquele trabalho, isso pode fazer com que ele trabalhe se considerando apenas como um instrumento, sem desejar interferir na comunicação, ou tem aqueles médiums que gostam de participar ativamente da comunicação. E é exatamente ali que acabam interferindo depois na mensagem, descaracterizando-a, né, da sua forma original. E isso acaba sendo um erro muito grande. Né? Nas psicografias do Chico dava para ver mudanças de estilos nas comunicações. Exatamente, né? Continua aqui para nós. Tá. Me perdi aqui. Tá. Melhor ainda, comparemos os médiums a esses botijões de vidros com líquidos coloridos e transparentes que se veem nos laboratórios farmacêuticos. Né? Aqueles bicos e os tubos, né, o Becker e outros frascos de laboratório. Né? Pois bem, nós somos como focos luminosos, voltados para certos trechos de paisagens morais, filosóficas, iluminando-os através dos médiuns azuis, verdes ou vermelhos, de maneira que os nossos raios luminosos tomam essas colorações. Ou seja, obrigados a atravessar vidros mais ou menos bem lapidados, mais ou menos transparentes, o que vale dizer médiuns mais ou menos apropriados. Esses raios só atingem os objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração e a forma própria e particular desses médiuns. Pessoal, deu para entender aqui essa explicação que os espíritos estão dando? Está claro assim para nós esse entendimento? Tranquilo?
Porque ele fala muito de lente, ele fala muito de vidros, né? Então, se os espíritos são uma lanterna e eles têm que passar através de um vidro que tem ali um líquido colorido, a luz vai chegar do outro lado, mas ela vai sofrer a interferência daquele líquido, tomando a sua coloração, a sua distorção, a sua opacidade ou transparência. Então tudo isso é o médium que faz, né? Vamos lá então. Enfim, essa coloração é a qualidade do médium, exatamente, Gilda. Tá, então imaginemos que tem um médium, que ele é uma água límpida e transparente. Qualquer luz que você vai colocar ali, ela vai sofrer o mínimo de interferência possível. Agora vamos pegar 2 copos, um copo de água e um copo de um refrigerante, por exemplo, uma Coca-Cola. E você pega 2 lanternas e aponta através do copo para poder iluminar do outro lado. Aquele médium mais transparente é o médium ideal. É aquele médium que não vai interferir, aquele médium que facilita a comunicação, que facilita a transmissão daquela ideia. Já aquele que é uma Coca-Cola, ele vai ofuscar a luz. A luz até vai aparecer do outro lado, mas ela vai aparecer mais escura, mais fraca, né? Não vai ser da mesma forma. Então a mente do médium também pode se comparar assim. E aqui eles dão uma outra comparação ainda, para facilitar o entendimento. Enfim, para terminar com mais uma comparação, nós, os espíritos, somos como os compositores de música que, tendo composto ou querendo improvisar uma área, só dispõem de um desses instrumentos. Um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou um apito comum. O fagote é o oboé, né? Um instrumento de sopro que a gente vê nas orquestras. Não há dúvida que com o piano, com a flauta ou com o violino, executaremos a área de maneira satisfatória. Embora os sons do piano, do fagote ou da flauta sejam essencialmente diferentes entre si, nossa composição será sempre a mesma nas diversas variações de som. Mas se dispormos apenas de um apito comum, ou mesmo de um sifão de esguicho, ei-nos em dificuldade. Imagine eu tocar uma música através de um apito e tocar uma música através de uma flauta. A diferença que vai ter de uma para outra. Quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, nosso trabalho se torna mais demorado e penoso, pois temos de recorrer a formas imperfeitas de expressão, o que é para nós um embaraço. Somos então forçados a decompor os nossos pensamentos e ditar palavra por palavra, letra por letra, o que nos é fatigante e aborrecido, constituindo verdadeiro entrave a prestezas e ao bom desenvolvimento de nossas comunicações. Então, em vez do espírito lançar na mente do médium uma ideia que fala de valores, por exemplo, de amor, de virtude, de caridade, o médium, por ter dificuldade de assimilar essas minhas ideias, para que ele possa transcrever, eu vou ter que ditar para ele, palavra por palavra. E, inclusive, algumas vezes, se ele tem um vocabulário muito fraco, ditar, inclusive, as letras de cada palavra. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, o Brás colocou, né, um livro bastante criticado. Foi o livro Na Próxima Dimensão, que é do Carlos Bacelli. Me trouxe tanto esclarecimento porque bateu em um assunto que eu questionava muito. Na verdade, Brás, o que a gente vê é que esses livros eles trazem para nós, sem dúvida nenhuma, orientações interessantes sobre algumas situações. O problema é que tem outras situações que são polêmicas. E são essas situações polêmicas que acabam depois fazendo com que o livro todo seja descartado. Então tem muita coisa bacana. Esse Na Próxima Dimensão, inclusive, quando eu comentei com vocês numa reunião anterior, falando sobre a dificuldade que os médiums têm de escreverem ou de descreverem aquilo que eles veem no mundo espiritual pela emancipação. Imagine que eu sou um médium, sou levado ao mundo espiritual e vejo ali formas luminosas. Eu vou tentar descrever essas formas luminosas pelo meu vocabulário e de acordo com o meu entendimento. Então, se nós colocarmos 10 médiuns em desdobramento diante da mesma paisagem, os 10 médiuns vão escrever de formas diferentes. A essência talvez seja a mesma, mas a forma de descrever vai acabar sendo diferente. E isso Bacelli fala exatamente nesse livro também, que é bem interessante. Barbudinho colocou, eles são muito pacientes com a gente, são principalmente por causa da limitação que nós colocamos
na nossa mente. Isso porque ele nem falou dos nossos valores ainda, né? O espírito com a cabeça cheia de problemas, está no mundo da lua, está cheio de vícios e manias ali que o espírito tenta se comunicar e não consegue e tudo mais, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um trabalho muito grande. E continua. É por isso que nos sentimos felizes ao encontrar médiuns bem apropriados, suficientemente aparelhados, munidos de elementos mentais que podem ser prontamente utilizados, bons instrumentos numa palavra, porque estão o nosso perispírito agindo sobre o perispírito daquele que mediunizamos. Só tem de lhe impulsionar a mão, que serve de porta-caneta ou porta-lápis. Como os médiuns mal aparelhados, somos obrigados a realizar um trabalho semelhante ao que temos para comunicar-nos por meio de pancadas, ou seja, indicando letra por letra, palavra por palavra, para formar as frases que traduzem o pensamento a transmitir. É essa a razão de nossa preferência pelas classes esclarecidas e instruídas, para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento da mediunidade escrevente, embora não seja nessas classes que se encontra um indivíduo mais incrédulo, né? Embora seja nessas classes que se encontra o indivíduo mais incrédulo, mais rebelde e mais destituído de moralidade. E é também por isso que, se hoje deixamos aos espíritos brincalhões e pouco adiantados a transmissão das comunicações tangíveis por meio de pancadas e os fenômenos de transporte, também entre vós, os homens pouco sérios preferem os fenômenos que lhes tocam os olhos e os ouvidos aos de natureza puramente espiritual, puramente psicológica. Aqui ele quis dizer o seguinte, que os médiuns que têm uma formação acadêmica mais desenvolvida são aqueles médiuns que oferecem, pelo menos intelectualmente, maior facilidade para os espíritos. Mas não significa necessariamente que o fato de eu ter uma universidade, de eu ter uma boa formação, significa que eu concorde com aquilo que o espírito vai transmitir. Eu posso ter uma formação acadêmica e ser médium e não ser espírita, não gostar de espiritismo. E aí então a mensagem que é trazida através dele, quando necessário, vem de uma forma truncada. Porque muita coisa que está escrita vai passar pelo julgamento do médium. E o médium, tendo um julgamento tendendo para a contrariedade daquelas informações, ele então vai apresentar uma grande dificuldade. Então, ao mesmo tempo que são os intelectualizados que facilitam essas comunicações, por outro lado são os intelectualizados que oferecem maior resistência, pela discordância daquilo que os espíritos desejam trazer. E continua. Quando queremos ditar mensagens espontâneas, agimos sobre o cérebro, nos arquivos do médium, e juntamos ao nosso material com os elementos que eles nos fornecem. E tudo isso sem que ele o perceba. É como se tirássemos da bolsa do médium o seu dinheiro e dispuséssemos as moedas para somá-las, na ordem que nos parecesse melhor. Mas quando o próprio médium quer interrogar-nos, seja por meio que for, seria bom que refletisse seriamente a fim de nos fazer as perguntas de maneira metódica, facilitando-nos assim o trabalho de responder. Porque, segundo o que já foi dito em anterior instrução, nosso cérebro está frequentemente numa desordem inextricável, sendo para nós tão difícil quanto penoso mover-nos do dédalo dos vossos pensamentos. Então, isso mostra que os espíritos querem dizer uma coisa. Imagina que eu estou numa reunião mediúnica e eu estou pronto para escrever, mas a minha cabeça está lá no meu trabalho. Amanhã eu vou ter que voltar para o escritório, tem que ligar para aquele cliente porque deu errado aquela negociação que a gente fez, e eu preciso oferecer uma outra proposta para a gente não perder aquilo que a gente gostaria de transmitir, e coisa e tal, e o espírito querendo falar sobre a formação do universo, sobre o evangelho, querendo falar sobre as experiências pessoais dele. Então até nisso, né, naquela linha cruzada, isso acaba acontecendo. Mas Miriam, imagina que você, por exemplo, chega atrasada, você está vindo do trânsito, você está ali com o seu carro, passa ali pela a grande avenida onde você mora, aquele trânsito infernal, você olha para o relógio e fala, faltam 15 minutos para começar o trabalho. E você fica buzinando, ansiosa, aí você chega ali,
pega seus livros, sobe as escadas correndo do centro, o livro cai no chão, você pega de volta, aí você abre a porta, senta e fala assim, ai, que trânsito maldito, meu Deus do céu, e os espíritos prontos para te trazer uma mensagem evangelizada. Aí fica preocupado, será que vai dar certo, será que não vai? Várias e várias vezes, médiuns que comparecem em reuniões mediúnicas não conseguem psicografar. Sim, mas não é porque os espíritos não querem, é porque ele não está em condições de oferecer esse recurso. É por isso que aquele médium bem disciplinado, meia hora antes de começar os trabalhos, ele já está fazendo a sua auto-harmonização na reunião. Então ele chegou cedo, está tranquilo, quietinho, meditando, depois ele vai calmamente para a sala de trabalho, os espíritos se aproximam e se comunicam. Quando ele chega atrasado, já complica tudo. A Miriam colocou, isso já me aconteceu e tomei uma bronca, né? Para e escuta. Foi no trânsito mesmo, pois é. Exatamente, né? Mateus colocou, né? Intelectualizado sem ser espiritualizado é complicado. Pois é aquilo que os espíritos colocaram aqui em cima, Mateus. O intelectualizado, ele tem um bom vocabulário, ele tem uma forma fácil de se expressar. Só que se ele não é espiritualizado ou mesmo moralizado, aquilo que o espírito escreve é sempre julgado. O espírito começa a escrever, a mente dele fala assim, eu não acredito que estou escrevendo essa bobagem. Será mesmo que o espírito concorda com isso que ele está escrevendo? Eu não acredito que venha esse espírito falar para mim de novo. E isso enquanto ele está escrevendo. Porque o médium acha que se ele pensar, não vai atrapalhar em nada. Só que na verdade ele pensa numa mão e o espírito tem que nadar na contramão. Então ele tem que tentar, o espírito tem que fazer mais força para poder se sobressair do pensamento do próprio médium. Olha o trabalho que esses espíritos têm, né? Nos dispersamos com muita facilidade. E isso quando não chega no trabalho, Miriam, e dorme, né? Eu lembro que o trabalho que a minha prima fazia, lá em Brasília, no trabalho de desenvolvimento dela, ela às vezes trabalha num tribunal, e tem sessões que começam no tribunal e não tem hora para acabar. E aí então, né, era de sexta-feira, 7 horas da noite, ela tinha que estar lá. Era 6h30, ela estava saindo do tribunal ainda. E era aquele dia cansativo, aquele dia puxado. Aí então ela chegava assim naquela sala com meia luz, aquele silêncio. Ela recostava assim no sofá e começava a dar aquelas pescadinhas, né? Chegava no fim do trabalho, ela não psicografava nada, porque na verdade ela estava muito mais cansada do que disposta, do que em condições de oferecer aos espíritos a parcela de comunicação. Então a gente tem todas essas dificuldades que os espíritos acabam enfrentando. Deixa eu só acelerar um pouquinho aqui, que falta pouco para a gente acabar. Tá. Tá aqui de novo. Só vou ler de novo esse trechinho que é interessante, né? Mas quando o próprio médium quer interrogar-nos, seja por que meio for, seria bom que refletisse seriamente, a fim de nos fazer as perguntas de maneira metódica, facilitando-nos assim o trabalho de responder, porque, segundo já foi dito em anterior instrução, vosso cérebro está frequentemente numa desordem inextricável, sendo para nós tão difícil quanto penoso mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos. E quando a gente faz aquelas nossas preces, que a gente está cansado, a gente faz aquela nossa prece, você começa a falar uma coisa, de repente seu pensamento está em outra. Aí a gente faz aquela evocação dos espíritos amigos para dar aquela assistência, eles se aproximam, e a gente começa a pensar. No final os espíritos olham para a cara do outro e falam assim, do que ele está pensando exatamente? Do que ele precisa que eu não consegui entender até agora? Porque ele começou a pedir uma coisa, de repente a cabeça dele viajou para lá, viajou para o outro lado, e os espíritos ficam completamente desorientados. O que eu faço quando eu vou fazer as minhas preces, né? Primeiro eu rezo um Pai Nosso. Não porque o Pai Nosso seja um ritual, é porque fazendo essa prece inicial eu consigo me concentrar. Então eu faço lentamente, vou dizendo palavra por palavra, meditando em cada palavra. Aí quando eu acabo, aí eu começo então a conversar. Só que no que eu começo a conversar o pensamento voa. Aí pelo menos eu me conformo. Bom, já rezei um Pai Nosso pelo menos, né? Não foi de tudo perdido, já é alguma coisa. Mas dificilmente a gente consegue organizar. E teve até um caso interessante de uma moça que certa vez escreveu para o Divaldo e disse assim para ele, mas Divaldo, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer prece, porque quando eu começo a fazer prece na minha cama, eu durmo. O que eu posso fazer? Ele falou assim, faz uma prece de manhã. Você quer deitar na cama, quentinho, cansado, e começar a pensar, você vai dormir.
Então, da próxima vez, você levanta, faz ali a sua higiene, aí você para 1 minuto, 5 minutos de meditação e faça a sua prece no começo do dia. Você não precisa fechar seu dia sempre com uma prece. Você pode fazer na hora do seu almoço, durante o seu trabalho, na hora que você acorda, no momento que for melhor para você. A gente sempre arruma a parte mais difícil, né? Na verdade, quando a gente deita, a gente praticamente está ali como um sonâmbulo, né? Aí fica ali igual sonâmbulo, pensando no nada, aí o nosso raciocínio não desenvolve, não tem jeito. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiro, é bom e conveniente que sejam antes comunicadas ao médium, para que ele se identifique com o espírito do interrogante, impregnando-se, por assim dizer, das suas intenções, porque então nós mesmos teremos muito mais facilidades para responder graças à afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Aqui, né, quando você tem uma comunicação, o médium então faz a leitura da solicitação que chega, e aí então depois ele medita e aí consegue escrever. Se vem uma mensagem assim, digamos, a queima-roupa, o espírito na hora vai tentar organizar o pensamento do médium em torno daquele assunto. É mais ou menos como se a gente fizesse estudos espíritas nossos, sem antes dar uma lida no texto antes. Eu tenho que ler o texto antes, senão meu raciocínio não organiza. Então eu paro, leio todo o texto que a gente vai estudar, para saber se tem alguma ideia que possa ser complementada, se tem alguma palavra que eu não conheço, para entender exatamente o que o texto quer dizer, porque depois fica fácil. É só fazer a releitura que os pensamentos já estão ali na ordem certa para sair, seja da minha própria iniciativa, seja facilitando qualquer influência que eu venha a receber para ajudar nesse trabalho. Agora, quando a gente chega apressado, às vezes dá dessas indisciplinas, né? Chega assim algum e-mail que eu estou lendo e coisa e tal, então eu vou lendo o e-mail olhando para o relógio, lendo o e-mail olhando para o relógio. Aí de repente eu continuo lendo o e-mail, quando eu olho faltam 15 minutos para abrir a sala. Aí eu corro aqui afobado, leio o texto para poder saber do que ele fala pelo menos, e eu já sei que eu vou ter trabalho durante a nossa reunião. Exatamente porque eu li, mas eu não pensei naquilo que a gente vai conversar. E isso acontece com todo mundo. Isso quer dizer, se nós não nos preparamos, não preparamos o nosso cérebro para poder processar essas informações, certamente ele vai tentar processar na hora que precisa estar pronto. Aí não vai dar certo, né? Ah, João, mas falar é fácil, mas tem alguns trabalhos que a gente tem que rebolar, né? Porque esses assuntos assim, eles vêm com facilidade, porque a gente já está familiarizado com eles, né? Esse capítulo, por exemplo, é muito fácil. Agora, no próximo capítulo, eu vou ter que ler para saber exatamente do que ele fala para poder entender. Porque se eu vier em cima da hora aqui, eu vou começar só a comentar por cima aquilo que está sendo falado, né? Já viu como é que é, né? Pô, e evangelização principalmente, né? A Miriam colocou, né, tem um vídeo nos bastidores da Casa Espírita e eles mostram bem a tela mental de várias pessoas durante a reunião pública. Um pensando nas contas, o outro na esposa, o outro em dormir. Esses somos nós, né? Exatamente. Né? Pois é, Ju. Né? Vamos lá então. Bom dia, pessoal que chegou. Tá. Podemos certamente tratar de matemáticas através de um médium que as desconheça por completo, mas quase sempre o espírito do médium possui esse conhecimento em estado latente. Isso quer dizer que se trata de um conhecimento pessoal do ser fluídico e não do ser encarnado, porque o seu corpo atual é um instrumento inadequado ou rebelde a essa forma de conhecimento. Nesse caso, né, a gente lembra que quando se fala em matemática, em pensamentos científicos, não significa necessariamente que eu vá psicografar isso. Mas eu posso ser influenciado pelos espíritos durante o meu trabalho. Eu sou um profissional dessa área, e aí então os espíritos querem me trazer uma inspiração para poder trabalhar determinada ideia, determinado projeto, e se por acaso eu não tenho isso desenvolvido, eles vão encontrar uma maior dificuldade. É por isso que, como a gente comentou, alguns espíritos querem trazer mensagens filosóficas, mas se eu não tenho afinidade com esse tipo de raciocínio, certamente eles vão encontrar uma grande dificuldade. E eu não vou perceber a ajuda que eles estão dando. Lembra daquela passagem, né, do Evangelho que diz, né, que a gente, né, bater na porta e ela vai se abrir? Quer dizer, se bater na porta é dizer eu estou pronto. E então a ajuda vem. Agora, se eu não me preparo, não adianta querer abrir porta que não vai dar certo. O mesmo se dá com a astronomia,
a poesia, a medicina e as línguas diversas, e ainda com todos os demais conhecimentos peculiares à espécie humana, ou seja, todas as áreas de conhecimento aqui do nosso mundo. Por fim, temos ainda o meio penoso de elaboração, aplicado aos médiuns completamente estranhos ao assunto tratado, que é o da reunião das letras e das palavras como se faz em tipografia. Aqui, mais uma vez, são assuntos desconhecidos que os espíritos precisam ditar palavra por palavra. Se por acaso, supondo que eu fosse um médium psicógrafo, e os espíritos viessem falar sobre doutrina espírita, nesse caso, o espírito encontraria uma certa facilidade através de mim, pelo fato de eu estar sempre estudando aqui com vocês. Então as ideias, a gente sabe mais ou menos o que o texto fala, qual é a conclusão que a gente pode chegar, de que forma que esse texto se expressa e tudo mais. Agora, se por acaso ele quisesse falar de uma doutrina completamente fora daquilo que eu conheço, vamos imaginar que vem uma inspiração de um espírito que queira me trazer uma ideia baseada no judaísmo. E aí, então eu tenho que transmitir essa ideia. É um assunto completamente estranho. São palavras que eu não conheço, é uma doutrina que eu não conheço. E aí, então, nesse caso, o espírito vai ter que ditar palavra por palavra para poder formar esse texto completo, porque eu não vou colaborar em nada. É algo completamente fora da minha realidade. Daí, então, a dificuldade que os espíritos encontram também. Como já dissemos, os espíritos não têm necessidade de vestir os seus pensamentos com palavras. Eles o percebem e os transmitem entre si. Aqui, como a gente já conversou, é uma grande dificuldade para a gente poder compreender exatamente de que forma que as ideias transmitem de uma cabeça para outra. Porque nós estamos acostumados a falar as nossas ideias, mesmo que seja no pensamento. A gente vai então elaborando na nossa mente toda a frase que a gente quer expressar, todas as ideias e tudo mais. Já os espíritos não precisam isso. Então a gente não sabe como isso funciona exatamente por nós não estarmos ainda habituados a isso tudo. Vou assim, filhinho. Os seres encarnados, pelo contrário, só podem comunicar-se pelo pensamento traduzido em palavras. Enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, enfim, vos são necessários para a percepção, mesmo mental, nenhuma forma visível ou tangível é necessário para nós. Aqui então uma psicografia vinda de Erasto e de Timóteo, dois espíritos que colaboravam com Kardec na elaboração da codificação. Rapidamente aqui agora o comentário de Kardec sobre tudo isso. Esta análise do papel do médium e dos processos pelos quais se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre o princípio de que o espírito não se serve das ideias do médium, mas dos materiais necessários para exprimir os seus próprios pensamentos, existentes no cérebro do médium, e de que, quanto mais rico for o cérebro, mais fácil se torna a comunicação. Então aí, pessoal que é médium, estudando sempre, hein? Quando o espírito se exprime numa língua familiar ao médium, encontra as palavras já formadas e prontas para traduzir a sua ideia. Se o faz numa língua estrangeira, não dispõe das palavras, mas apenas das letras. É então que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos fazer escrever em alemão uma pessoa que nada soubesse dessa língua. Vocês já viram a minha experiência com o alemão, como é que é, né? Muito bem. Já viram com francês, já viram com italiano, com esperanto, com inglês, com espanhol. Male o português saiu completo. Se o médium não souber ler nem escrever, não dispõe nem mesmo das letras no seu cérebro. Se o médium não souber ler nem escrever, não dispõe nem mesmo das letras em seu cérebro. É então necessário que o espírito lhe conduza à mão como se faria a uma criança. Nesse caso, há uma dificuldade material ainda maior a ser vencida. Esses fenômenos são possíveis. Temos deles numerosos exemplos. Mas compreende-se que essa maneira de proceder não corresponde à necessidade da extensão e rapidez das comunicações, e que os espíritos devem preferir os instrumentos mais rápidos, ou, como eles mesmos dizem,
os médiuns bem aparelhados, segundo o entendem. Se os que pedem esses fenômenos para convencerem tratassem antes de estudar a teoria, ficariam sabendo em que condições especiais eles se produzem. Então aqui Kardec colocou, né? Deixa eu ver aqui, Gilda colocou, né? Pode ocorrer uma avalanche de ideias, pensamentos em que os médiuns não têm como ordenar para poder escrever a mensagem que por instrução lhe veio, né? Olha, Gilda, isso normalmente acontece com espíritos que normalmente não têm experiência para isso. Porque pode acontecer, por exemplo, das descrições que eu já trouxe para vocês, aquela minha prima que trabalhava lá em Brasília que eu falei para vocês, então eu sempre pedia para ela, né? Você já conhece, mas eu conto para quem não sabe. Então, cada vez que ela recebia uma comunicação, eu pedia para ela assim, não deixe de anotar todas as suas impressões depois que você psicografou. Então ela psicografava, depois ela colocava, vi um espírito com essas características, tive essas sensações, as ideias se desenvolveram dessa forma. Então ela fazia um mini relatório para mim embaixo da mensagem, né? E depois me mandava por e-mail. E aí, então a gente ia trocando essas ideias. Muitas mensagens que ela trazia para mim era assim, o espírito tinha muita pressa em falar, tanto que a minha letra saiu toda garranchada. E ela tinha uma letra bonita, né? E como era por intuição às vezes, então ela tinha que escrever correndo e o espírito empurrava a mão dela para escrever. Outras vezes era espírito com raiva, outras vezes era espírito que era paciente, que chegava assim com tranquilidade, né? Caros irmãos, vim hoje aqui conversar com vocês e tudo mais. Tinha outro que chegava e falava assim, como vocês demoram para começar essa reunião, não vi a hora de escrever e ir embora daqui logo. Então vai depender do quê? De cada espírito. Porque se por acaso as ideias são jogadas dessa forma, é porque o espírito não conhece o tipo de trabalho, não conhece as limitações do médium. Porque o fato dele ser espírito não significa necessariamente que ele tenha conhecimento sobre mediunidade. Ele pode ser um espírito que não seja espírita. Daí então ele é convidado a se comunicar e no momento em que ele chega ele começa simplesmente a despejar aquilo que ele quer dizer. Agora, se já é um espírito que sabe trabalhar nas comunicações, ele faz isso com calma. O Barbudinho colocou, se eu desenvolver alguma, eu continuo a mesma porta de cerejeira do passado, Barbudinho. Tá? Eu sou médium, o médium tijolo, né? Como popularmente a gente diz. Né? Daniel colocou, bom dia, né? Eu moro em Pedregulho, né? Meu pai é médium psicógrafo, legal. Né? É muito estudo, principalmente, viu, Daniel? Assim que a gente vai aprendendo. Pois é, a gente está na fita junto, né? Lá na fita de trás, lá no fundo. Mas como eu falo para vocês, né? Kardec não era médium, então também posso não ser que eu não vou ficar frustrado. Se ele fosse médium, aí sim eu ficaria deprimido. Agora tem médium que quer transferir a psicografia para outros, né, Lívia? Quem dera fosse assim, né? Mas tudo bem. Vamos lá então, pessoal. Então a gente concluiu aqui o nosso estudo de hoje. O nosso próximo tema, pois é, né, Lívia? Antes fosse assim, né? O nosso próximo tema vai ser deixa eu ver aqui. Vai ser o capítulo número 20, Influência Moral dos Médiuns. Essa parte é boa, hein? Isso aqui a gente vai ver que até agora o que a gente leu no capítulo 19 foram as influências intelectuais do médium. Agora a gente vai entrar na influência moral dos médiuns. E aqui vai ter coisa para falar que não acaba mais. Tá? Porque esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos nessas comunicações. Muito bem, eu vou passar então para o nosso amigo Francis, que vai fazer um encerramento para nós. E depois a gente volta para dar aqui os recadinhos para vocês. Lembrando, pessoal, que amanhã nós não teremos estudos.